a gente vê a galera, qual que é a minha vocação? Então a gente faz teste vocacional e a gente vê quais são as nossas habilidades, a gente conversa com o pai, a gente vê o mercado e a gente começa a se pautar somente nas questões, o jovem, né? Somente nas questões que ele consegue ver. O que a gente percebe é que o jovem precisa ampliar e sonhar mais. Ele precisa sonhar maior, ele precisa sonhar grande. Então ele vai escolher uma faculdade não só baseado naquilo que ele está vendo, mas baseado em quais são as necessidades do mundo para a missão de Deus. E aí ele escolhe uma faculdade não naquela que vai dar mais dinheiro, naquela que é mais confortável, mas aquela faculdade, aquele curso que vai ajudar Deus a usar a vida dele. Então ele pode escolher um curso não só aqui no Brasil, ele pode fazer um curso lá fora, ele pode fazer a graduação dele num país em que não tem acesso ao Evangelho, ele pode fazer um mestrado, um doutorado para dar aula para alunos que ainda não conhecem o Evangelho. Então ampliar essa visão do jovem e falar, olha, o seu papel no mundo pode ser muito maior do que você está pensando. A necessidade do mundo pode ser muito maior do que aquilo que você está vendo. Então acho que eles têm que ampliar mais essa visão e tem muitas oportunidades para isso, né? Tem já agências trabalhando para acolher esses jovens. Então não é que ele vai sem treinamento, não é que ele vai sozinho, sem preparo. Esse jovem vai, a gente reconhece. Ele é imaturo? É. Ele precisa aprender muita coisa? Precisa. Mas ele pode ser aprimorado, ele pode aprender se ele tiver com alguém no campo, ajudando a aprender, mas já no campo. Ele não precisa esperar se formar, ter filhos, constituir família para depois sair a campo, quando ele já estiver maduro e sabendo muita coisa. Acho que Deus pode amadurecê-lo lá no campo, desde que tenha alguém para caminhar com ele. Isso é uma necessidade que a gente vê aqui no Brasil, né? Tem muito jovem falando, puxa, eu me sinto sozinho, eu não tenho com quem andar. Às vezes eu não encontro na igreja alguém para me mentorear. Então a gente quer também criar essas comunidades onde os jovens podem se apoiar mutuamente, onde a gente coloca esses jovens com pessoas que podem orientá-lo. Isso no Vocari é feito através de iniciativas que a gente tem pós os eventos. Conectá-lo com as agências missionárias, mas também ajudar a igreja a colocar o jovem em contato com o próprio pessoal da igreja. Como é que a igreja mentoria esses jovens? Como é que a igreja local faz parte do chamado dos jovens? E aí, todo mundo entendendo, fica mais fácil dele chegar num campo sem a faculdade ainda. Fica mais fácil dele chegar num campo e já fazer a diferença na universidade entre povos não alcançados. Ou aqui mesmo no Brasil, ele pode ir para uma faculdade que não era do sonho dele, mas que ele pode ser usado por Deus por estar num lugar mais isolado, por exemplo. O nosso sonho é ver os jovens engajados, conectados na missão de Deus de forma prática. Para isso, a gente entende que eles precisam conhecer, precisam descobrir qual que é a sua vocação. Eles não escolhem um chamado, eles não escolhem uma vocação. Eles descobrem aquilo que Deus já tem para eles. Então o Vocari faz essa ponte. Assim que ele descobre qual é a vocação dele, como é que ele coloca isso em prática? A gente conecta, por exemplo, com algumas agências. A gente conecta entre outros jovens que têm um chamado parecido. A gente conecta os melhor com a própria igreja local. Mas a nossa visão é mobilizar e conectar a juventude cristã brasileira com a missão de Deus. Alguns seriam missionários transculturais, mas todo jovem tem sim um papel fundamental na missão de Deus. É aqui dentro, é onde ele está, ele pode permanecer onde ele já está, mas ele pode sim ser chamado para ir para um lugar diferente. Então a gente crê que Deus está levantando jovens para trabalhar na política brasileira, para atuar em medicina, desenvolver novos negócios, para trabalhar como servente, para desenvolver diversos tipos de trabalho. Mas isso seja aqui, seja lá fora entre povos não alcançados, a gente entende que ele precisa ter plena consciência do que Deus está chamando para fazer e ele vai exercer isso, seja aqui, seja lá longe. Ele pode ir para o Vocari, lá ele vai ser exposto a vários tipos de oportunidade. O passo seguinte seria ele se conectar com a igreja local, compartilhar com a liderança dele, para que ele amadureça numa comunidade local e aí ele consiga se conectar com a missão de Deus. Muitos jovens são despertados, eles entendem o chamado deles, mas na hora de conversar com a liderança fica às vezes receosa de enviar uma pessoa tão jovem para o campo ou de apoiar no desenvolvimento do chamado, geralmente transcultural, que aí é uma realidade um pouco mais distante dos pastores, líderes de igreja local. E esses pastores, não sabendo lidar com esse jovem, ele acaba retendo e não ajudando a desenvolver a sua vocação. Então uma das coisas que o Vocari está pensando é como é que eu ajudo a igreja local, como é que a gente ajuda a igreja local para acolher esses jovens
E treiná-los, sim, ajudá-los a desenvolver esse chamado transcultural. Porque os pastores não podem ser o gargalo. Eles são homens de Deus, escolhidos por Deus, têm um ministério lindo, eles não podem, não faz sentido eles serem o gargalo para o avanço do reino de Deus em todas as nações. Então a gente quer ajudar a reduzir preconceitos, a tirar medos infundados, a ajudá-los a pensar fora da caixa e ver que existem modelos sim hoje, que é possível enviar um jovem com pouca experiência para o campo, desde que ele tenha acompanhamento, prestação de contas ali, e lá no campo ele já seja treinado e já seja usado por Deus para alcançar gente que nunca ouviu falar de Jesus.